No próximo capítulo de Quando Me Apaixono, muitas coisas vão acontecer e te garanto que é mais uma noite de revelações. Com o infarto que Roberta sofre, vocês acham que ela deveria passar dessa para melhor para evitar mais danos à vida de Renata? Ou o final dela sendo nas mãos de Josefina é muito melhor para que ela tenha certeza do tipo de mãe que ela teve por toda a vida e sempre confiou nela? Então deixem sua opinião aqui em comentários. Não se esquece, se caso você for novo por aqui, se inscreve no canal e deixa também o teu gostei. Isso nos ajuda a trazer mais novidades para vocês em primeiríssima mão, muito antes de ir pro ar. Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. No episódio a seguir, Jerônimo e Renata estão na sala de espera do hospital. Jerônimo revela que Josefina também pode ter atacado Constância. Renata não pode acreditar que sua mãe poderia machucar tanta gente. Ela finalmente aceita que sua mãe é uma assassina. Ela desaba com Jerônimo, que é muito doce. Ele a assegura porque ela soluça e diz que a ama e tenta fazer ele se sentir melhor. Gonçalo conta para Regina que Roberta tinha um problema cardíaco. Renata revela então sua última conversa e suas preocupações sobre Rafael. Ela explica que, após o telefonema, ele nunca mais a encontrou no restaurante. Matias se aproxima por trás deles e para que observar este momento terno. Jerônimo está muito chateado por ter acreditado então em Josefina e em todas as mentiras que ela lhe contou. Ele está se culpando por tudo, então Renata pega seu rosto nas mãos e diz que ele não é culpado por nada que aconteceu, então ela o abraça. Honório está no telefone. Adriana entra em café. Ele avisa que Roberta deve ficar bem. O celular de Roberta toca, Adriana atende e diz a Josefina que ela está no hospital com um problema sério cardíaco. Josefina desliga. Adriana acha que pode ser ela sim, mas não tem certeza. Matias está conversando com Jerônimo e Renata. Ele diz a eles que Josefina causou muitos problemas e que Josefina é a razão de eles terem os problemas que tiveram. E que, embora Josefina tenha mentido e tentado separá-los, ela não consegue parar o amor que eles têm um para cada um. Eles não fazem as pazes com Renata, então eles tentam mais uma vez uma promoção, mas ele então faz as pazes com Renata e ela aceita. Então Jerônimo estende a mão para enterrar as coisas entre eles. E Matias agarra o dele e o puxa do sofá para um grande abraço a três, e os três se abraçam docemente. Então conseguimos finalmente ver que Jerônimo e Matias agora se entendem. Augusto está bebendo e fazendo uma ligação e não fica feliz. A Adriana atende o telefone de Roberta e avisa a Augusto que ela está no hospital. Ele pergunta por Renata e ela diz que está no hospital com Roberta. Augusto então pergunta se Jerônimo está com ela no hospital e Adriana se faz de idiota e depois se desculpam para desligar o telefone sem responder a pergunta-chave da noite. Josefina está no quarto de hotel, ao telefone com o hospital que não lhe dá informações ao telefone. Diz que não pode estar com a filha e que precisa saber de alguma coisa o quanto antes. Enquanto a enfermeira pergunta ao colega o que fazer, Gonçalo e Regina se aproximam e a enfermeira então passa o telefone para ele e Josefina pensa que é o doutor e começa a perguntar sobre sua filha Roberta. Então Gonçalo diz a ela que é culpa dela que a filha está no hospital. Então ele diz a ela que eles sabem que ela é uma assassina e também sabem quem realmente ela é em questão de tudo que ela já fez. Gonçalo está gritando, com veias saltando na cabeça, gritando, acho que ele está bem chateado. Ele exige que ela diga onde está imediatamente. Então ela pergunta pela filha e ele grita que ela quer saber da filha dela, não é sua filha. Josefina desliga e amaldiçoa então Constância por conseguir falar. Gonçalo conta para o público recém-chegado, Renata, Jerônimo e Matias, que Josefina acabou de ligar. Todos eles começam a especular sobre onde ela está e o que fazer a seguir. Adriana liga para Renata e diz que Augusto está perguntando sobre ela e Jerônimo. Josefina está no hotel em pânico com a filha e Gonçalo.
Então ela ouve um carro de polícia lá fora e entra em pânico quando a polícia se afasta. Ela dá um suspiro de alívio. Ela diz que precisa ver a filha de qualquer jeito, então diz a si mesma para se acalmar, pois ela precisa continuar com seu plano, nem que seja sozinha. A Adriana diz a Renata que Augusto está chateado porque não sabe o que está acontecendo com ela e pensa que ela está com Jerônimo. Renata diz a ela que ela precisa estar com ele agora, somente ele. Jerônimo está conversando com Gonçalo e Regina. Eles estão discutindo qual a filha é dela e ainda acham que é Roberta por causa do problema coração que ela tem, o cardíaco. Jerônimo leva uma Regina chateada para um passeio e Matias e Gonçalo discutem as diferenças entre as duas meninas. Augusto ainda está chateado que Renata está com Jerônimo. Seu telefone toca e é Renata que ele atende e pergunta se ela está em estado muito ocupada. Ela diz que sim, e então ele pergunta se ela não pode atender pelo menos um telefone. Ela tenta explicar o que está acontecendo, mas ele fica tão chateado e grita mais um pouco. Quando ela lhe conta por que Jerônimo está com ela, que Josefina matou o irmão de Jerônimo, ele fica ainda mais chateado por não estar com ela durante todo esse tempo. Ela então fica brava e diz a ele que isso é sério e que vai falar com ele mais tarde e desliga o telefone na cara dele. Acho que agora sim Augusto vai conseguir ficar pé da vida de verdade. Então, Regina diz a Jerônimo que foi Josefina que ela deu o dinheiro também. Uma das meninas é sua filha. Josefina levou sua filha e foi isso que motivou pedir dinheiro emprestado. Mudando de outra cena, Josefina disfarça e entra em um táxi. Ela está querendo aprontar algo, então vamos saber de tudo agora. Se você continua assistindo o nosso vídeo até aqui, quer dizer que você está gostando do capítulo. Então não se esquece de ajudar o canal, se inscreve já e deixa também o seu gostei. Jerônimo está dizendo a Regina que ela pensa que é Renata. Regina avisa que não vai fazer o DNA, mas tem que fazer logo, mesmo que não queira, para poder tirar qualquer dúvida. Jerônimo acha mesmo que é Renata porque ela é tão diferente e não se parece em nada com sua mãe. Então ela concorda que Renata é honesta, meiga, mas se Roberta é sua filha, ela não pode saber o que vai fazer, pois não a entende. Renata agradece Gonçalo por tudo que ele está fazendo. Ela diz que não sabe quem realmente ela é. Ele diz a ela que ela é Renata Monterrubio para sempre, para sempre. Eles se abraçam enquanto Regina e Jerônimo olham e sorriem. Renata, Jerônimo, Regina e Gonçalo estão todos dormindo na sala de espera enquanto Josefina passa e diz que odeia todos eles. Renata acorda e pensa que está feliz por estar perto de Jerônimo. Josefina pede à enfermeira que a deixe ver a filha e ela diz que não vai perder o emprego por causa dela. Josefina implora e coloca lágrimas de crocodilo, então ela tira o dinheiro, muito dinheiro da mala para tentar convencer a enfermeira a deixar entrar. De repente, todos estão acordados e conversando com o doutor, que lhe diz que ela também está bem e pode ir para casa em breve. Eles estão felizes porque todos vão ficar bem. Jerônimo quer levar Renata para casa e então Renata agradece Regina e diz a ela que está grata por tudo que ela fez. Regina também está feliz por eles terem a reconciliado e por ela precisar ser paciente para descobrir quem realmente é sua filha. Inês e Isidro entram e perguntam a todos sobre o que estão conversando. Josefina finalmente consegue ver Roberta e Roberta chama de assassina e diz para ela sair. Josefina tenta falar com ela, mas ela grita para sair de sua vida de uma vez e ficar longe dela quanto antes melhor. Com tudo isso, Josefina parece completamente chocada. Roberta continua a gritar com ela para que ela saia. Josefina tenta falar com ela, então uma enfermeira entra e pede para ajudar enquanto Roberta grita com Josefina para ficar fora de sua vida para sempre. Josefina sai correndo da sala do hospital então. Carlos e Matilde se beijam e ela pergunta sobre a família dele e ele diz que ainda não estão a bordo. Ela agradece por ter escolhido em vez de sua família. Para isso foi muito importante o que aconteceu entre eles dois. Então eles se beijam enquanto Karina passa e sonha acordada com ela e com Lázaro para que possam conseguir viver o amor deles logo. Enquanto isso, Lázaro está caminhando e meninas sobressalentes aparecem e surpreendem. Eles vão dar um passeio juntos.
A mesma enfermeira que deixou Josefina entrar sem avisar que alguém entrou no quarto da filha, Gonzalo corre para verificar o que o doutor está examinando e Gonzalo tenta acalmá-la. Ela diz a ele que era sua mãe. Roberta fica muito chateada quando Gonçalo vai chamar a polícia. Regina parece que quer consolá-la, mas também ao mesmo tempo não quer. Alguma coisa as distancia. Renato e Jerônimo estão saindo do hospital. Eles estão conversando sobre algo, mas Jerônimo vê então Josefina caminhando. Renato e Josefina olham para trás enquanto entra no táxi e sai correndo. O padre está relaxando enquanto a senhora doutora entra e diz ao seu tio que Jerônimo está na capital com Renato e sua família. Ela parece saber mais, mas ainda está em negação. Ela vai beijá-lo e nota que algo não está muito bem com ele, não. Então ela pergunta se ele está se sentindo bem. Ela pede a ele para deixá-lo verificar se ele concorda. Então o padre concorda em ser examinado então por ela. Renata corre para o hospital para dizer a Gonçalo que viu Josefina. Gonçalo diz que ela estava no quarto de Roberta. Jerônimo pergunta se chamarão a polícia. Todos concordam que ela precisa estar na prisão, exceto Renata, que ainda não consegue odiar sua mãe. Mas nós aqui garantimos a Renata que ela vai sim odiar a Josefina quando souber toda a verdade que está por trás de todas as mentiras que ela contou, principalmente em dizer que é a mãe dela. Augusto atende seu telefone. É menina sobressalente. Ela diz que precisa falar com ele. Ele a lembra das merdas que ela fez quando ele estava na prisão e ela diz que precisa falar com ele pessoalmente e ele quer saber por quê. Ela diz que é sobre Jerônimo. Os policiais estão notando um depoimento então de Roberta. Ela diz a eles que Josefina não disse nada. O detetive diz a eles que Josefina é inteligente e que eles precisam ser muito pacientes. Gonçalo avisa que logo a trarão para casa, então ela implora que a não levem de volta para aquela casa e eles concordam que ela deve ficar em outro lugar, pelo menos para apesiguar então a situação. Josefina, por outro lado, fica perturbada com a forma como Roberta descobriu que matou Rafael. Ela não pode acreditar que perdeu sua filha, então ela jura que não vai perder Roberta de maneira nenhuma, até porque tem planos para as duas. Regina e Jerônimo estão falando sobre a Josefina esquisita e que ele jura que Renata é sua filha. Realmente, o Jerônimo não está errado em nada. Então ela diz que sente que é Roberta. Jerônimo diz a ela que conhece a causa de Renata pela forma como as meninas foram criadas. Josefina foi cruel com a Renata e estragou então a Roberta. Enquanto isso, a garota sobressalente se encontra com Augusto e ela tem um flashback de estragar seu vinho. Augusto a agarra e começa a sufocá-la quando Lázaro vê e grita com ele. Então ele sai correndo. Ela diz a Lázaro que ele é ela quem estava tentando arruinar a bonita. Regina e Jerônimo estão conversando sobre Renata e Regina pergunta se ele acha que eles vão ficar juntos. Ela diz que é filha da assassinada então que matou Rafael. Renata ouve isso e acha que ele não vai amá-la novamente, pois tem que fazer alguma coisa, mas como? Se a sua mãe é a própria assassina que matou o irmão, a qual tanto ele amava. Então essas são as emoções do próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Espero que vocês tenham gostado do resumo de hoje. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e muito obrigada pela sua audiência. E não para por aí, veja também o que ainda vai acontecer. Gonçalo e Jerônimo chegam juntos ao hospital e são assegurados pelo médico de que se tratava de um pré-infarto ou de um pequeno e que essa não é a primeira vez, mas com cuidado espera-se que Roberta se recupere e que tenha uma vida bem melhor. Inês e Isidro vêm visitar Regina para dizer a ela que não estão bravos por ela ser tão idiota sobre Josefina. Então eles entendem o quão assustadora ela estava e todos eles são legais. Então ela sabe que ele só queria protegê-los. Então é nessa hora que Regina e Inês então podem sim voltar à amizade. Gonçalo diz a Jerônimo que ele deve contar a Regina que Roberta teve um pequeno infarto que a levou ao hospital. Jerônimo garante que vai esperar por Renata para sair do quarto que Roberta está para poder levá-la para casa segura. Opa, quase esqueci um lugar aqui. Augusto se esconde em seu escritório e está levando um gosto ruim daquele vinho estragado com cheiros de um líquido dourado derramado de uma garrafa de vidro cortada de uma grande taça de cunhaque.
Augusto pega a vara falsa da planta-mãe, traduzida de Ezequiel. Ezequiel explica facilmente que conseguiu pegar as chaves de Alzira, que estava acamada, para ter certeza de que acertou e que ninguém o viu. Vemos então Ezequiel se lembrando de Carlos, passando o bastão para ele, só para consolidar suas reações ao texto de que queria sua irmã Roberta. Ele liga várias vezes para Renata e depois liga para Roberta, já que está inconsciente por esta hora no hospital. De volta ao Vale de Guadalupe, não vemos uma Marina chorosa, mas vemos o choroso Lázaro. Então, a chorosa Karine, zangada e confusa Matilde, o conciliador e confuso Carlos e brevemente uma Alzira em recuperação que não consegue acreditar em sua sorte de ser tratada tão bem para uma nova mudança. A Adriana fica em casa se perguntando o porquê o celular de Roberta está em sua fresta lateral de um dos sofás. A inteligente Adriana descobre que é o celular de Roberta e que ela perdeu 5 ligações. Então, neste momento, ela pergunta-se por que quem poderia estar ligando tantas vezes para ter notícias sobre ela. Quem poderia ser? Então, ela vê o nome de Augusto na lista de chamadas perdidas e percebe imediatamente que é estranho que o namorado ou noivo de Renata esteja ligando para a sua irmã Roberta. Então, o que fazer? Roberta acorda e amaldiçoa sua mãe, que jurou que ela não matou Rafael. Roberta, que gosta de pegar uma linha e repetir até enjoar, acerta essa. Para sua mãe querida, ela abraça o travesseiro e fala várias vezes que quanto a aldeia. Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.